nós seguimos a série de pregações catequéticas, as pregações doutrinais, que usam como guia o texto do Catecismo de Heidelberg. Então nós vamos começar com o texto das Escrituras. Mateus 26, versículo 26 até o versículo de número 30, diz a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos agora para o texto da doutrina da Palavra de Deus, ecoada no Catecismo de Heidelberg. Vamos para o dia do Senhor 29. Dia do Senhor 29, Catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 29. Está em nosso livro de confissões, As Três Formas de Unidade, na página 88. Se você tem uma Bíblia de Genebra ao seu alcance, atrás da Bíblia de Genebra há o texto também do Catecismo de Heidelberg. Vamos ver agora o dia do Senhor 29. Dia do Senhor 29, página 88. Pergunta 78 e sua resposta. Então, o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e sangue de Cristo? Resposta: não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus, assim também o pão na ceia do Senhor não se transforma no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Pergunta 79 e a sua resposta. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de a nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Resposta: Cristo fala desta maneira por um motivo importante. Ele quer nos ensinar pela sua ceia que, do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida de nossa alma para a vida eterna. E ainda mais, por esse sinal e garantia visíveis, ele nos quer assegurar, primeiro, que pela operação do Espírito Santo nós participamos do seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo como recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, há um motivo importante para Cristo chamar o pão de seu corpo e o vinho de seu sangue. Esse é o tema, ou melhor dizendo, este é o título da pregação desta manhã. Nele temos o Evangelho. Sendo assim, nós temos diante de nós o ensino que há um motivo importante para Cristo chamar o pão de seu corpo e o vinho de seu sangue. A passagem que nós lemos está em Mateus e é um dos relatos sobre a instituição do sacramento
da ceia do Senhor. E nesse texto, Jesus, ele pega um pão e ele o abençoa, e ele parte, e ele entrega aos seus discípulos com um mandamento. Ele diz aos seus discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo. Veja isso no versículo de número 26. Nós temos essa verdade. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois de Jesus fazer isso, ele pega um cálice onde tem vinho, não suco de uva, mas o fruto da vide, vinho. E semelhantemente com este cálice, o texto nos diz que Jesus, ele tomando o cálice com vinho, ele dá graças ao Senhor e ele dá aos seus discípulos com um mandamento. Ele diz: bebei dele todos, bebei daquilo que está dentro do cálice, todos vocês que são meus discípulos, bebei, porque isto é o meu sangue. Versículo de número 27, a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que os profetas antigos haviam falado de uma nova aliança, agora baseada no sangue do Cristo e não no sangue de animais, bois, cordeiros, pombas, bodes, mas de Cristo, o sangue da nova aliança, onde o Senhor escreveria os seus mandamentos no coração dos seus amados, a nova aliança que traz a remissão dos pecados do seu povo nesse Cristo e Messias, a nova aliança que nos garante o dom do Espírito que aplica em nós toda a obra que Jesus Cristo fez na cruz e obteve na sua ressurreição e antes mesmo na sua vida de plena obediência à lei de Deus. Jesus, ele pegou aquele cálice e Jesus, ele disse que aquele vinho era o seu sangue. De fato, são palavras categoricamente inegáveis que saíram da boca do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras de Jesus sobre os elementos da ceia do Senhor, ou seja, pão e vinho, os sinais, pão e vinho, essas palavras de Jesus, se dirigindo a esses elementos, de fato têm gerado intensos debates e divisões entre os cristãos no mundo inteiro, divisões e disputas acerca da presença real de Jesus Cristo no sacramento da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É muito interessante que o sacramento que nos une, que deveria nos unir, que deveria nos deixar em uma comunhão, como um só pão, sem divisões, é o sacramento que, de fato, divide os cristãos. Essa divisão nós poderíamos ter em relação à visão da presença real de Jesus na ceia, dividida em 4 grupos, né? Dividido em quatro grupos. Nós temos os romanistas, que são os católicos romanos, aqueles que pertencem à denominação cujo o cabeça é o Papa. Os romanistas, eles entendem que esta expressão acerca do pão e do vinho, isto é o meu corpo em relação ao pão, isto é o meu sangue em relação ao vinho, e o ato da oração feita por Jesus e ações de graças feitas por Jesus e por seus sacerdotes no momento da missa, transformam os elementos pão e vinho, respectivamente, em corpo e sangue do Senhor. Essa é a primeira divisão e foi um erro que a igreja medieval, ela labutou, ela desenvolveu durante muitos séculos. Esse é o primeiro grupo.
O segundo grupo que eu quero destacar são os luteranos. O nosso irmão Martinho Lutero, ele por sua vez, interpretando esse texto, ele entendeu que de alguma forma, fisicamente, Jesus Cristo ele estaria com e em cada elemento da ceia do Senhor. De alguma forma, fisicamente, o corpo de Jesus ali estaria. Isso é uma grande diferença que temos com os luteranos. Coisas muito boas e bênçãos gigantes Deus trouxe para nós por meio do nosso irmão Lutero. Inegavelmente nós podemos dizer isso e aceitamos. E nós vamos ter um papo muito legal com Lutero quando chegarmos no céu, acerca dessa divisão e desse entendimento que nós podemos chamar de consubstanciação. Transubstanciação é a posição católica romana, onde os elementos se transformam. Os elementos pão e vinho se transformam no corpo real e no sangue real de Jesus Cristo. Isso é transubstanciação, de transformar, vocês crianças que estão participando do culto, transformação, transubstanciação. E a posição luterana é consubstanciação. Jesus está fisicamente com o pão e com o vinho. Consubstanciação. A terceira posição vem de um outro reformador antigo chamado Zwinglio. É a posição dos zwinglianos. Zwinglio, não sabemos o motivo com toda precisão, mas podemos imaginar fugindo e tentando fugir de toda a superstição que a igreja medieval e essa superstição persistente em Roma, sobre essa suposta transformação, ele foi para um outro extremo. Ele disse, não, olha, o sacramento da ceia do Senhor é um mero memorial, é uma lembrança. É como se fosse uma ceia de recordação. E aí, esvaziou o sacramento de qualquer presença real do Senhor. Ele pegou e interpretou as palavras isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, corretamente no sentido de que essa linguagem é uma linguagem simbólica. E pôs muita ênfase quando o Senhor, de fato, ele coloca que diz, fazer isto em memória de mim. Zwinglio, ele acertou nesses elementos. De fato, é um memorial. De fato, quando estamos à mesa, tomando a ceia do Senhor, estamos relembrando tudo que o nosso amado Salvador maravilhosamente fez por meio do seu terrível sofrimento, esplendoroso sofrimento na cruz, em nosso favor. Essa é a terceira posição, como eu já falei, a primeira posição católica romana, que predominou muito fortemente na Idade Média com a igreja cristã. Depois da época da Reforma, a posição luterana, com substanciação, e a terceira, a zwingliana, só um memorial. Vem a quarta e última, e nós estamos desse lado. A posição reformada. E que está expressada no Catecismo de Heidelberg. E qual é essa posição? Uma presença real. Jesus está realmente presente no sacramento, na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor. Ele está presente de modo real, mas não fisicamente. Jesus ele está presente sim, mas espiritualmente, de modo místico. Quando nós estamos sentando à mesa e nós estamos tomando mediante a fé e com fé verdadeira o pão e o vinho, não estamos comendo carne, não estamos bebendo sangue, que foram de modo mágico transformados a partir de pão e de vinho. Não. Jesus está presente mais em espírito. Nós veremos em outras pregações, combatendo o ensino errado dos luteranos, que o corpo do Senhor ele está à direita dele, todos os pedacinhos do corpo do Senhor. Não ficou nada na tumba, não tem nenhum pedaço do corpo do Senhor sendo espalhado por aí, nada.
A natureza humana de Jesus, indivisivelmente, está lá com o Senhor nos céus. Então notem, meus amados irmãos, esse problema sobre a presença real de Jesus no sacramento, ele continua rolando, ele rola há séculos, dividindo e continuando a dividir os cristãos, para a vergonha nossa. Porque o Senhor, ele pregou muito claramente que é por nossa unidade em amor e em doutrina, não só amor, mas em doutrina, em fé, num só Espírito, num só Senhor, nós seríamos conhecidos como discípulos dele. E naquele sacramento que mais expressa a nossa unidade na fé em Jesus e no amor fraternal e na doutrina, e com o nosso cabeça, é aquilo que nós estamos sendo divididos há séculos, para a vergonha nossa, diante dos pagãos, diante das seitas. Os humanistas dizendo que o pão e vinho são transformados em carne e sangue do Senhor, quando são abençoados por seus sacerdotes, assim, mastigados. Imagine, crianças, se você crê na transubstanciação, você está crendo que quando você está mastigando o pão, bebendo o vinho, você está comendo do Senhor. Não pode. Não tem gosto de carne. O pão não tem. O vinho não tem gosto de carne. De modo nenhum. De sangue, perdão. De modo nenhum. O vinho não tem gosto de sangue. Transformação. Para ser transformação. Metanoia. Uma conversão de natureza. Não poderia somente se mudar. Não poderia deixar de mudar-se o sabor. A mesma coisa continua os luteranos dizendo que com e em o pão e o vinho estão fisicamente presentes corpo e sangue de Jesus. Também, os nossos irmãos luteranos nos perdoem, o que eles ensinam nos faz mastigar de alguma forma e beber de alguma forma, fisicamente, com a boca que nós temos, Cristo. Além de arrancar pedaços e mais pedaços do Senhor. Mesmo com a tentativa de se ensinar a onipresença do corpo do Senhor. Isso é outro assunto, nós vamos tratar depois. E os zwinglianos? Os zwinglianos são os que mais predominam no campo cristão no Brasil por causa da proliferação dos anabatistas, que as seitas pentecostais, neopentecostais, as igrejas e denominações batistas. Por essência, o conceito dessas denominações, elas são zwinglianas. Tanto que você pode, de fato, ver a ênfase na ministração da ceia em memorial, em lembrança, e não tanto na presença real de Jesus. Por isso que você vai muitas vezes ver cristãos olhando para a ceia apenas como uma refeição de relembrar, uma refeição onde as pessoas estão recordando somente. E se esvazia e torna o sacramento oco. Resta-nos a posição nossa. E de fato, olhando para as Escrituras, não dá para nós concordarmos nem com o sacramentalismo dos romanistas, dos papistas, e muito menos também com a posição dos luteranos. Ambos estão, de fato, olhando para o texto lá de Mateus, capítulo de número 26, versículos 26 e 27, e dando uma interpretação literal às palavras de Jesus sobre o pão e o vinho.
por essa interpretação literal, por achar que Jesus está dizendo que, de fato, aquele pão e aquele vinho, eles são seu corpo, eles passam a crer ou na transubstanciação ou na consubstanciação e ensinam algo que é absurdamente estranho à linguagem e natureza dos sacramentos instituídos pelo Senhor. Vejam só, meus amados irmãos, será que o Senhor, ele quando pega aquele pão e pega o cálice, ele está tendo na sua mente a literalidade de que aquele pedaço de pão e aquele cálice com vinho são seu corpo e sangue? Será que é razoável nós interpretarmos dessa forma as palavras do Senhor na instituição da ceia? Será que é razoável nós pararmos para pensar que uma transformação ou uma presença física de Jesus nos elementos é real e que nós, quando estamos sentados à mesa tomando esses elementos, nós estamos comendo com esta boca o corpo, tomando com esta boca o sangue de Jesus? Ou será muito mais natural, conforme a natureza e uso dos sacramentos? Entendemos que aqui o Senhor, ele está usando uma linguagem simbólica. Será que é a primeira vez? Seria absurdo dizer que Jesus está usando linguagem simbólica aqui? Será que é a primeira vez que Jesus faz isso? Será que nós não lemos no Evangelho quando o Senhor Jesus ele diz: eu sou a porta e vós sois as minhas ovelhas? Será que Jesus ele está dizendo que ele é de madeira, crianças? Será que Jesus está dizendo que ele tem maçaneta, que ele tem uma fechadura? Será que ele tem dobradiças? Isso é uma linguagem é uma linguagem figurada. É uma imagem que Jesus está usando, uma imagem de palavras para representar uma verdade. Quando ele chama-nos, diz: vós sois minhas ovelhas. Ele está dizendo que você faz bé. Ele está dizendo que você tem floquinhos. Ele está dizendo que você come capim. Não. Ele está usando uma linguagem simbólica. Semelhantemente, nós fazemos isso todo dia. Por exemplo, se você mora muito longe dos seus pais, ou chega alguém na sua casa, um amigo, um parente, e você quer mostrar uma foto ao seu amigo e parente. Aí você pega aquela foto, aí você, apontando para a foto, você diz: este é meu pai, por exemplo. Ou você pega para aquela mesma foto e diz: esta aqui é minha mãe. Esta aqui são os meus irmãos. Será que quando você diz: este aqui é o meu pai, você está dizendo que aquela foto se transformou no seu pai? Ou que, de alguma forma, seu pai está ao redor daquela foto e naquela foto? Claro que não. A Bíblia, ela é carregada de expressões onde Deus ele usa figuras para representar uma realidade. Sendo assim, quando nós voltamos para o texto de Mateus capítulo 26, é muito mais natural, é mais coerente, é mais racional até nós interpretarmos que quando Jesus ele toma o pão e quando ele pega o vinho, ele está usando esses elementos como símbolos daquilo que é a realidade. Pão como símbolo e selo do seu corpo, vinho como símbolo e selo do seu sangue. Corpo rasgado na cruz, sangue derramado no madeiro. Linguagem simbólica. Não que, de alguma forma, o seu corpo irá, o pão será transformado em corpo e o vinho transformado em sangue. Não tem como basearmos isso biblicamente como de modo errado, herético
supersticioso faz o Papa, como de modo equivocado, errado e herético fazem os luteranos. Os reformados, eles ensinam isto no Catecismo de Heidelberg, a pergunta e resposta 78, que diz assim: então o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e sangue de Cristo? Não. Do mesmo modo, e aqui usa uma comparação com o batismo, do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem a própria purificação dos pecados, ou seja, não há transformação. Quando uma criança ou quando um adulto são batizados, a água que cai sobre a cabeça dele, ou quando ele é imerso em uma água, quando recebe uma torrente de água na cabeça, não importa a quantidade de água, você não vê a água cor vermelha, carmesim. E da mesma forma não é aquela água que purifica-nos do pecado, nos lava o pecado, ou seja, recebemos por meio dela o perdão dos nossos pecados. Não é isso. Nós não vemos sangue, nós não vemos cheiro de sangue, nós não sentimos sangue em nosso corpo, água. Então, da mesma forma que nada se transforma no sacramento do santo batismo, acontece com a ceia do Senhor. Assim também, o pão na ceia do Senhor não se transforma no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo. Agora o detalhe, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Natureza e uso dos sacramentos. Qual a natureza do sacramento? A natureza do sacramento é que ele é um símbolo, ele é um sinal. A natureza do sacramento é que ele é um selo, ele assegura. Nós já ouvimos isso nas pregações passadas. Deus torna visível, símbolo, sinal, e Deus, ele assegura, ele torna certo, um selo. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário, em nosso favor. Jesus ele faz nesse sentido, por isso que ele toma o símbolo do pão e o símbolo do vinho, e veja no texto, ele diz, ele toma esses dois elementos, ele dá aos seus discípulos com ordem, ele anexa o sacramento à promessa. Aqui, ele diz, quanto ao corpo, no versículo número 26, isto é o meu corpo. Depois ele fala, isto é meu vinho, isto é meu sangue, com relação ao vinho. E ele diz, tudo isso aí tem a ver com o meu sacrifício que eu fiz em favor dos meus eleitos, ou seja, dos muitos, para a remissão dos pecados, para que o pecado fosse perdoado. Sinal, selo, isso é a natureza do sacramento. E o uso? O uso é para que a nossa fé seja fortalecida. Aconteceu isso sempre. Por exemplo, quando o Senhor quis fortalecer a fé de Noé, ele deu o arco no céu. Noé poderia olhar para o arco, que era o sinal e selo da aliança que o Senhor fez com a criação e com o homem. Ele disse, eu não irei destruir mais o mundo com água. Deus fez isso com Abraão. Deus pegou e estabeleceu o sacramento da circuncisão. E Deus disse a Abraão, olha, esta é a minha aliança contigo. Circuncidarás todo macho de tua casa ao 8º dia. O uso daquele sacramento era para fortalecer a fé de Abraão. Veja os versículos, os capítulos anteriores, quando Abraão enfraquece na sua fé, chegando a fazer pecados por fraqueza de sua fé. E agora estava marcado, sinalizado, e o uso daquele sacramento era para fortalecer a fé de Abraão. É uma coisa com o batismo. O Senhor ele deixa muito claro, eu lavo
eu lavo os seus pecados, eu perdoo vocês, eu renovo vocês com o meu Espírito Santo, eu perdoo vocês por meio do sangue do meu Filho, eu renovo vocês pelo Espírito Santo. Assim como a água, ela limpa o corpo e ela nos refrigera em dias calorosos, assim nós somos limpados e somos renovados pelo sangue de Jesus e o Espírito de Jesus. O uso do sacramento do batismo faz isso conosco, nos fortalece a fé na obra purificadora, perdoadora do Senhor. Seja do Senhor da mesma forma. Esse é meu corpo que é dado por vocês. Esse é meu sangue que é derramado por vocês. O uso é para que você, nessa sua fé fraca, quando você pensa em seus pecados que você cometeu antes, no passado, e que você confessou, e que você pediu perdão ao Senhor, ou com pecados que estão te assediando e te derrubando em fraqueza, ou, de fato, em negligência de tua parte em fazer os teus deveres. Quando você pensa e Deus, Ele te chama todo mês, se for ministrada todo mês a ceia, ou todo domingo, depende da prática do seu conselho, ou de 3 em 3 meses, ou de 3 em 3 meses, sei lá. Mas toda vez que o Senhor Ele te prega a palavra e Ele te dá o sacramento, Ele está confirmando, Ele está sinalizando e Ele está selando. E por meio do uso em fé desse sacramento, você está espiritualmente se alimentando de Jesus. Não com essa boca, mas com a fé, que é a boca da alma. Pegando Jesus, não com essa mão nos elementos, mas com a mão da alma, que também é a fé. Então notem, conforme a natureza e uso dos sacramentos, nada é transformado e Jesus não está fisicamente nos elementos, mas espiritualmente e realmente Jesus está. Nós temos assim a declaração de nossa fé de modo tão claro. Nada se transforma. Jesus não está com nem em fisicamente presente nos elementos. E também não é uma mera refeição de recordação. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, capítulo número 10, 1 aos Coríntios, capítulo número 10, ele vai nos mostrar de modo muito claro de que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós também estamos participando de uma comunhão. Comunhão. Nós estamos, de fato, recebendo algo de modo espiritual. Não é algo que é somente um memorial. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Você sabe o contexto onde os crentes em Corinto estavam caindo no erro de ficarem achando que a sua liberdade cristã e o fato dos deuses pagãos serem nada, eles poderiam aproveitar a boca livre nos cultos pagãos, nas churrascadas, nos banquetes pagãos. E daí o apóstolo Paulo adverte-os, dizendo que, olha, participar de uma mesa, de um culto pagão, nos próprios cultos dele, não é algo simples, não. Não é somente comer comida que você sabe que é oferecida a ídolos que não existem. É diferente daquilo que Paulo ele já havia falado, que o ídolo é nada, e se você chega na casa de um pagão e come, e ele diz, essa comida sacrificada a ídolo, você tem que, por consciência, amor àquele pagão, dizer não. Ou consciência de um irmão fraco que ainda acha que os deuses existem, dizer não vou comer essas coisas. Mas aqui é diferente, os crentes ativamente estavam abusando da sua liberdade. Estavam indo para os templos pagãos. E ali comendo nos banquetes dos deuses. E Paulo diz, não é assim não. Você vai ter uma ligação
com aquele Deus que não é nada, mas por trás dele tem um demônio. E aí ele aproveita para dizer, é incoerente. Você está partilhando do paganismo em sua profundidade em uma mesa, que não é somente um símbolo, mas mostra a ligação daqueles que dela participam com os demônios que estão representados nos seus ídolos, e chegar na igreja e sentar à mesa. E preste atenção, olha, quando você senta à mesa do Senhor, você não está participando meramente de uma refeição. Você está participando do corpo do Senhor. O texto diz isso. O texto diz isso. Versículo número 17. Porque nós, embora muitos, porque a igreja são vários membros, mas apesar disso, somos unicamente um pão. E ele explica, um só corpo. Nós somos uma unidade. Porque todos nós participamos do único pão, Cristo. Então, a ceia do Senhor, ela é muito mais do que isso. E por isso que não é somente uma mera recordação, porque se fosse só uma mera recordação, porque os crentes em Corinto estavam uns ficando doentes e outros morrendo porque estavam participando da ceia do Senhor sem discernir o corpo do Senhor. E o Senhor estava caindo com juízo sobre a igreja. Então, a ceia do Senhor, ela é muito mais do que... Tem algo espiritual que acontece quando participamos da ceia do Senhor. Na Confissão Belga, artigo 35, você pode ler depois em sua casa, nós vemos que quando nós vemos o ministro da palavra administrando o sacramento, de modo místico, aquele que é o ministro do sacramento, que é Cristo Jesus, ele ministra aos seus eleitos a comida espiritual. Não que o pão e o vinho são comida espiritual, mas aquilo que são representados nesses elementos é a comida para a nossa alma, que está sedenta pela vida eterna. Comida para a vida eterna. Comida para a vida eterna. Por isso não concordamos com os juglianos. Porque a Bíblia ela nos apresenta claramente que não é somente um memorial, não é somente uma refeição de recordação. É isso também. Quando você chega à mesa do Senhor, é tão lindo, é tão agradável. Se você ainda não prova isso, por não ser membro professo da igreja, por ser congregado e ainda não poder ter a plena comunhão. Mas é algo que vem em nossa alma. O Senhor ele estabeleceu esses sinais e selos para usar todos os nossos sentidos. O sentido da visão. Quando você olha aquele pão, quando você vê aquele cálice com vinho. O sentido do tato, quando você pega-os. O sentido do olfato, quando você aproxima-os. O paladar. E a audição, porque você, ouvindo as palavras do Senhor, você tem todos os seus sentidos que Deus colocou em você sendo ativados para que, por meio desse uso, de modo misterioso, o ministro, que é Cristo, ele alimente a nossa alma para a vida eterna. Por isso é tão refrigerador para nós, refrescante para nós, é alegre para nós participarmos do sacramento. E por isso que aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, eles anseiam por estar nessa refeição. Eles desejam. Você que é filho de crente, é membro batizado, que está no povo da aliança, não participa da ceia do Senhor ainda, não ache normal você não ter desejo de participar desse banquete espiritual, porque Jesus ali está presente. Por um motivo importante, ele declarou que aquele pão era o sinal do seu corpo. E aquele vinho é o sinal do seu sangue. E por isso, não seja indiferente, não pense que chegar à mesa do Senhor é uma coisinha de papai e de mamãe. Não!
É uma coisinha para você que é filho da aliança. É uma coisinha para você. É um ato que Deus te chama em Cristo Jesus a participar, para que a fé que Ele promete a você, e que é real em você, se você é um filho de Deus, eleito de Deus, seja fortalecida. Você que é congregado, veja que a presença do Senhor é real, de modo espiritual, e que você, quando está participando do sacramento, Ele está te alimentando. A tua alma está sendo alimentada para a vida eterna. Não só a palavra, sacramento da ceia também. E você que está, por causa das suas fraquezas e pecados, afastado da ceia do Senhor, e você não está lutando contra os seus pecados, os pecados que te afastaram dessa mesa e da presença real de Cristo de ser recebida a você, arrependa-se. Seus pecados não valem mais do que qualquer outra coisa, nada vale mais do que a comunhão plena com o Senhor. Você precisa de arrependimento para ser restaurado à plena comunhão e assim participar desse banquete espiritual e se alimentar espiritualmente de Cristo, que espiritualmente está no sacramento. Conosco, quando nós estamos tomando o sacramento, perdão. Fazer isso até que Ele venha. Fazer isso para nós podermos chegar lá com força. E assim nós provaremos uma nova ceia nas bodas do Cordeiro. Então, fazer isso para estar mais e mais ligados com o Senhor. Veja, meus irmãos, temos motivos importantes ou não para participarmos do pão e do vinho? Temos. Temos porque o Senhor nos dá o motivo pelo qual Ele usa essa linguagem figurada para o pão e o vinho da Santa Ceia. Nosso catecismo, a pergunta e resposta 79, nos explica esse motivo importante para Jesus usar esses termos em relação aos sacramentos quando Ele instituiu a ceia do Senhor e a entregou aos apóstolos. Veja, resposta 79. Cristo fala dessa maneira por um motivo importante. Ele quer nos ensinar pela sua ceia que, do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, porque todo eleito de Deus ele tem dois tipos de vida, ele tem uma vida temporal, uma vida terrena desta terra. Essa vida terrena, nesta terra, o Senhor usa o pão terreno para alimentar o nosso corpo e nos dar energia. O eleito de Deus também tem um outro tipo de vida, que é a vida nova, espiritual. Ele foi ressuscitado, ele foi regenerado, ele foi feito nova criatura em Cristo. Essa vida, ela é alimentada com Cristo, espiritualmente. Ou seja, mediante a fé, nós nos alimentamos para essa vida eterna. Então aqui nós declaramos esse motivo tão importante pela obra do Espírito Santo, né? Que temos comunhão do seu verdadeiro corpo e sangue, que é o pão da vida para os seus discípulos. Obra do Espírito Santo, não por obra nossa, do Espírito Santo. Isso mostra que comemos espiritualmente. É o Espírito que assim opera em nós aquilo que Cristo conquistou para nós e aquilo que é essa morte que nos garante o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo motivo destacado, nós temos, na verdade, aqui nesse segundo parágrafo da resposta 79, e ainda mais por esse sinal e garantia visíveis, ele nos quer assegurar, ele nos deixa certo. Primeiro, que pela operação do Espírito Santo, nós participamos do seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo como recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. É o Espírito que opera, eu já falei a vocês. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por todos os nossos pecados.
Nessa parte aqui nós vemos que a participação em Cristo é uma obra soberana do Espírito Santo, que participar das consequências do sacrifício de Jesus é o Espírito Santo que opera em nós, e isso na comunhão do seu corpo, que é a igreja. E em segundo lugar, que de fato o Senhor é justiça nossa, o Senhor Jesus Cristo, porque o sacrifício dele envolve também a sua obediência ativa. O texto nos diz que todo o seu sofrimento e obediência são nossos. Não é somente o sacrifício de Jesus na cruz que é nosso, mas a obediência de Jesus é nossa. Não somente a sua obra passiva, que é ali na cruz, ele sendo colocado na cruz em nosso favor e sofrendo o castigo, claro, do Senhor antes mesmo da cruz, mas especialmente na cruz. Não só essa obediência passiva dele, mas a obediência também ativa de Jesus, quando ele, sendo verdadeiro homem, foi justo em todas as coisas, dolo algum achou-se em sua boca. Ele cumpriu perfeitamente todos os mandamentos de Deus, e como homem justo, ele padeceu na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós fôssemos feitos participantes da justiça que é dele. Então, quando você está na ceia do Senhor, meu irmão, minha irmã, tomando essa refeição onde Jesus está presente conosco, lembre-se do porquê Jesus ele usa essas palavras em relação ao pão e o vinho. Lembre-se. Ele quer ensinar a você que por fé está tomando o sacramento. E do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o corpo crucificado dele, uma vez só na cruz, o seu sangue derramado, uma vez só sobre aquele maldito madeiro, são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida de nossa alma para a vida eterna. Não aquele pão, não aquele vinho, mas Cristo é o alimento para a nossa alma, para a vida eterna. E dele comemos por fé, espiritualmente, pela obra do Espírito. Quando você chegar à mesa do Senhor, se satisfaça nesse banquete espiritual e saiba que Jesus está presente conosco, espiritualmente. Sabendo em primeiro que o Espírito Santo ele vai ali, por meio do uso dos sacramentos em fé, fazer você cada vez mais participante do corpo e do sangue de Cristo. Assim como quando nós comemos aquele pão e aquele vinho e bebemos, e eles, fala o pão e o vinho material, e eles se misturam dentro de nós e as suas substâncias começam a fazer parte do nosso corpo. Da mesma forma, quando eu e você espiritualmente tomamos Cristo, estamos assim nos unindo de forma tão profunda com Ele. E gozando tão profundamente dos benefícios salvadores que Ele conquistou para mim e para você. Que alegria para você, que alegria para mim, que alegria para nós, que alegria para o povo. É uma alegria tão grande que até aqueles que não estão ainda sentando à mesa se alegram e devem se alegrar. Porque nos aponta Cristo, nosso pão do céu. E por último, se alegre e venha a ceia do Senhor, sabendo que aquele pão e aquele vinho estão mostrando o sofrimento que aquele justo homem, Jesus, sofreu para ser a nossa expiação diante de Deus. Para que nós tivéssemos, como Ele prometeu, a remissão dos pecados. Veja que o Senhor, Ele fez isso. O Senhor, Ele fez com que o seu sofrimento e obediência sejam nossos. Por isso que você pode chegar à mesa do Senhor sem o medo de ser rejeitado. Se você é um filho de Deus arrependido em pecado e que confia só em Jesus como seu Salvador supremo e único. Você pode chegar diante de Deus sabendo que você vai sentar à mesa com o Senhor. Sabendo que quando Deus ele olha para você, Ele vê em você Cristo. Ele vê que Ele aceita você porque Ele aceitou o sofrimento e a obediência do Filho dele. Você está à mesa, por graça sim. E Deus, Ele olha para você como olha para o seu filho. Ele olha para você como Ele olha para o corpo do seu filho.
Ele olha para você como ele recebe, como recebe o seu filho, pois o seu filho conquistou por meio do seu sofrimento e por meio da sua obediência essa comunhão perdida que perdemos no Éden. Ele conquistou e ele recebe. Deus te recebe na mesa como se você fosse de fato, e de fato é, sem pecado algum e sem dívida alguma, remissão dos pecados. É tão certo isso como você que tivesse você mesmo sofrido e pago por seus próprios pecados. Veja que a presença real do Senhor no sacramento é algo testificado a nós pelo próprio Cristo. Quando ele diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é meu sangue, que é derramado por vós. Ele deixa muito clara a presença real dele conosco na ceia. Uma presença espiritual. Ele deixa muito claro que ele, só ele, é o alimento para a tua alma e para a vida eterna. Ele deixa muito claro que ele, como o salmista diz no Salmo 23, ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. E é tão importante nós, de fato, nesse momento de pandemia, de desespero de um mundo sem esperança, nós vermos a ceia do Senhor, que é um banquete que o Senhor coloca diante de nós, diante dos nossos inimigos, diante do mundo, diante do diabo, diante da morte. E você pode ter certeza que na próxima vez que a ceia for ministrada, se o Senhor nos der, não sabemos se no próximo domingo, primeiro domingo da semana, ou depois, não sabemos como Deus irá conduzir essa condição da pandemia no Brasil, que pode nos afastar de um culto coletivo em um só lugar e assim nos privar de participarmos do sacramento da ceia. Não sabemos, mas sabemos sim que se não fizermos aqui a ceia, não participarmos desse banquete que o Senhor preparou para nós, nós participaremos com certeza do banquete com Ele no céu. E na nova terra. E no um novo céu. Não se desespere em seu coração. Veja o que o Senhor nos concedeu na mesa do Senhor. Uma mesa perante os nossos inimigos. E nós podemos assim nos deleitar. Podemos assim receber de Cristo o seu corpo e seu sangue, ou seja, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, o alimento para as nossas almas. E viver e morrer nesse único consolo. Que você se alimente com essa palavra e que você valorize o sacramento que nos prega a presença de Cristo conosco e em nós, pelo Espírito. Que nos prega a fidelidade dele em nos alimentar a alma para a vida eterna. Que nos prega a sua vitória sobre a morte, sobre todos os nossos inimigos. Que nos prega a esperança que temos em um novo céu, nova terra, e nós iremos com ele cear. Que nos prega a vitória que nós temos, vitória esta conquistada somente por ele, na cruz, na ressurreição e na execução do seu plano salvador. Anime-se com o Evangelho. Anime-se com as palavras do Senhor. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é meu sangue, derramado por vocês. Sangue da nova aliança, derramado por muitos, para a remissão, o perdão completo de todos os nossos pecados. Amém. Vamos orar e vamos continuar cultuando a Deus.